dia! O Viva Bem está de volta nesta sexta-feira. E que tal você começar o dia vivendo melhor? Com muita saúde, uma boa alimentação. Pois é, então fique com a gente até às 7 da manhã, que a gente tem muita informação sobre qualidade de vida para você. Não saia daí e veja agora os destaques do programa de hoje. Dicas e informações a respeito de alimentos anti-estresse. Hoje vamos falar a respeito de um ingrediente que não pode faltar na nossa alimentação. É o azeite de oliva, gente. Por isso convidamos a nutricionista Mariana Barbosa Leite, que vai explicar a respeito dessa composição e os benefícios do azeite ao nosso organismo. Hoje vamos falar a respeito de um ingrediente que não pode faltar na nossa alimentação. É o azeite de oliva, gente. Por isso convidamos a nutricionista Mariana Barbosa Leite, que vai explicar a respeito dessa composição e os benefícios do azeite ao nosso organismo. Mariana, bom dia. Muito obrigada pela sua presença. Me diga o que é o azeite de oliva. Bom dia. O azeite de oliva, ele é composto por um ácido graxo ômega 9, ou também conhecido como ácido graxo oleico. Ele é uma gordura monoinsaturada, ou seja, aquela gordura benéfica ao nosso organismo. É aquela que impede a agregação plaquetária, ou seja, impede a formação de colesterol ruim. Então, se a gente consumi-lo diariamente, a gente vai estar evitando problemas cardíacos e também a deposição de gordura na região abdominal. Os brasileiros não conhecem muito bem o poder que o azeite de oliva tem. Inclusive, nos países mediterrâneos, gente, a dieta à base de azeite traz muitos benefícios à saúde, inclusive evitando problemas cardíacos, como você falou, gorduras localizadas. Agora, doutora, é importante saber usar esse produto também, né? Ah, sim, claro. A gente deve consumir o azeite diariamente e principalmente dele frio, cru. Tá? E a gente tem alguns tipos de azeite de oliva. A gente tem o virgem e o extra virgem. O virgem, ele é menos puro do que o extra virgem. Então a gente deve preferir o azeite de oliva extra virgem e com uma menor acidez. A gente tem azeites que variam de 1 até 0,3 de acidez. Então vamos preferir o azeite de oliva extra virgem com 0,3% de acidez na forma crua todos os dias, ou em cima da salada, ou mesmo tomando uma colherzinha de manhã em jejum. Desta forma, até melhora o probleminha de constipação. Para quem tem problema de prisão de ventre, se tomar o azeite de oliva todos os dias pela manhã em jejum, vai estar melhorando e muito também o intestino, porque o azeite vai lubrificar esse intestino e vai facilitar o intestino a funcionar. Agora, nessa questão do jejum, tomar o azeite em jejum também tem uma regrinha, não tomar água gelada. Isso, quando a gente ingere o azeite de oliva e logo após toma um copinho de água gelada, essa gordura ela vai solidificar, então ela não vai fazer o efeito positivo. Então tomar o azeite de oliva em jejum e esperar um tempinho para tomar água em cima. O azeite também não pode ser muito aquecido, né? Não, se a gente aquecer, a gente vai perder as propriedades, a gente vai saturar esse azeite e ele vai ficar uma gordura ruim. Então, sempre consumir o azeite cru na saladinha ou em cima do prato da refeição. Para a gente chamar um pouco a atenção das pessoas em casa, Mariana, em relação que há diferença entre o óleo de oliva e esses outros óleos que são mais comerciais, que são mais consumidos pelo fato de ser mais barato. Existe essa diferença, até mesmo para quem está em casa ou a dona de casa que não conhece bem as propriedades, não tem que fazer isso com óleos tradicionais, né? Existe essa diferença. Assim, por exemplo, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, cada um tem um tipo de ácido graxo diferente. Porém, o mais estudado, o mais conhecido dos benefícios é o azeite de oliva. Não que os outros também não sejam importantes, mas o grau de pureza do azeite de oliva é muito maior, então os benefícios também serão muito maiores. O óleo de azeite inibe a produção de colesterol. Como é que isso funciona? Na verdade, não é que ele inibe, ele ajuda a diminuir.
tá? Então ele vai impedir que esse colesterol, a gente produz colesterol normalmente no nosso organismo. O colesterol, ele é fabricado lá no nosso fígado. Então todo mundo tem colesterol. Quando a gente ingere uma alimentação desregrada, rica em frituras e gorduras, em alimentos industrializados, esse colesterol que vem da alimentação, ele vai aumentar na concentração sanguínea, tá? E o azeite de oliva não é que ele vai impedir a formação desse colesterol, ele vai impedir ou vai evitar que o colesterol ruim, que é o LDL, seja depositado dentro das nossas artérias, e essas artérias que vão irrigar o coração, né? Se essas artérias, elas entupirem de colesterol, elas vão ficar fechadinhas, que pode causar um dano maior, um infarto, por exemplo. Mariana, no começo você falou a respeito dos tipos de azeite de oliva, e é importante, na hora de fazer aquela compra no supermercado, a gente vê aquela variedade enorme de azeite, variedade de produtos, e é importante qual o melhor recomendado para se consumir. A gente tem aquele azeite de oliva virgem, o oliva refinado, o azeite do bagaço de oliva. O que é melhor para consumir? Então, o que é o azeite de oliva? A gente pega as azeitonas verdes e faz uma prensão a frio. A gente pega e esmaga essas azeitonas, tá? Quanto menos produto químico ou quanto menos temperatura eu colocar, maior vai ser o grau de pureza desse azeite. Então, o que a gente deve consumir? O extra virgem, que ele simplesmente pegou essas azeitonas e prensou, não tem nenhuma substância química e não tem nenhuma temperatura agindo, e quanto menos ácido, melhor também. Então, a acidez, ela varia de 1 até 0,3%. Então, a gente deve preferir um azeite com menor acidez, entre 0,5% e 0,3% de acidez. Esse é o melhor azeite, mas em consequência também é o mais caro, tá? Então o azeite de oliva, ele tem a cor amarelada escura e tem um odor também muito característico. Se esse azeite for muito clarinho, se esse azeite não tiver esse cheirinho realmente de azeite, isso nos mostra que não é um azeite de tão boa qualidade. Agora, Mariana, queria que você desse algumas dicas para quem está em casa, para consumir melhor o azeite. A gente sabe que tudo demais também prejudica. Pode trazer algum problema no organismo para quem consome demais o azeite? Pois é, o azeite ele é um óleo, então ele é bem calórico. Então a gente deve evitar o consumo exagerado. A recomendação diária para a gente ingerir o azeite são de 30 gramas, ou seja, 2 colheres daquelas de sobremesa ao dia, que a gente deve fracionar 1 colher no almoço e 1 colher no jantar. Pode ser na salada, pode ser naquela torradinha. Pode, na salada, em cima de uma sopa, ou mesmo depois do prato pronto, depois que eu colocar o pratinho na mesa com arroz, com meu feijãozinho, com a salada, eu posso regar essa comida com azeite de oliva. Bom, Mariana, a gente vai fazer um breve intervalo agora e vamos conversar com a nutricionista Mariana Leite a respeito de alimentação anti-estresse. Gente, tem uns segredinhos muito bons para você que tem aquele rojão, aquele trabalho muito estressante e pode compensar, melhorar isso na alimentação também, tá certo? A gente volta já já. Bem está de volta. Hoje vamos falar a respeito de um ingrediente que não pode faltar na nossa alimentação. É o azeite de oliva, gente. Por isso convidamos a nutricionista Mariana Barbosa Leite, que vai explicar a respeito dessa composição e os benefícios do azeite ao nosso organismo. Mariana, bom dia. Muito obrigada pela sua presença. Me diga o que é o azeite de oliva. Bom dia. O azeite de oliva, ele é composto por um ácido graxo ômega 9, ou também conhecido como ácido graxo oleico. Ele é uma gordura monoinsaturada, ou seja, aquela gordura benéfica ao nosso organismo. É aquela que impede a agregação plaquetária, ou seja, impede a formação de colesterol ruim. Então, se a gente consumi-lo diariamente, a gente vai estar evitando problemas cardíacos e também a deposição de gordura na região abdominal.
Os brasileiros não conhecem muito bem o poder que o azeite de oliva tem. Inclusive, nos países mediterrâneos, gente, a dieta à base de azeite traz muitos benefícios à saúde, inclusive evitando problemas cardíacos, como você falou, gorduras localizadas. Agora, doutora, é importante saber usar esse produto também, né? Ah, sim, claro. A gente deve consumir o azeite diariamente e principalmente dele frio, cru. Tá? E a gente tem alguns tipos de azeite de oliva. A gente tem o virgem e o extra virgem. O virgem, ele é menos puro do que o extra virgem. Então a gente deve preferir o azeite de oliva extra virgem e com uma menor acidez. A gente tem azeites que variam de 1 até 0,3 de acidez. Então vamos preferir o azeite de oliva extra virgem com 0,3% de acidez na forma crua todos os dias, ou em cima da salada, ou mesmo tomando uma colherzinha de manhã em jejum. Desta forma, até melhora o probleminha de constipação. Para quem tem problema de prisão de ventre, se tomar o azeite de oliva todos os dias pela manhã em jejum, vai estar melhorando e muito também o intestino, porque o azeite vai lubrificar esse intestino e vai facilitar o intestino a funcionar. Agora, nessa questão do jejum, tomar o azeite em jejum também tem uma regrinha, não tomar água gelada. Isso, quando a gente ingere o azeite de oliva e logo após toma um copinho de água gelada, essa gordura ela vai solidificar, então ela não vai fazer o efeito positivo. Então tomar o azeite de oliva em jejum e esperar um tempinho para tomar água em cima. O azeite também não pode ser muito aquecido, né? Não, se a gente aquecer, a gente vai perder as propriedades, a gente vai saturar esse azeite e ele vai ficar uma gordura ruim. Então, sempre consumir o azeite cru na saladinha ou em cima do prato da refeição. Para a gente chamar um pouco a atenção das pessoas em casa, Mariana, em relação que há diferença entre o óleo de oliva e esses outros óleos que são mais comerciais, que são mais consumidos pelo fato de ser mais barato. Existe essa diferença, até mesmo para quem está em casa ou a dona de casa que não conhece bem as propriedades, não tem que fazer isso com óleos tradicionais, né? Existe essa diferença. Assim, por exemplo, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, cada um tem um tipo de ácido graxo diferente. Porém, o mais estudado, o mais conhecido dos benefícios é o azeite de oliva. Não que os outros também não sejam importantes, mas o grau de pureza do azeite de oliva é muito maior, então os benefícios também serão muito maiores. O óleo de azeite inibe a produção de colesterol. Como é que isso funciona? Na verdade, não é que ele inibe, ele ajuda a diminuir. Tá? Então ele vai impedir que esse colesterol, a gente produz colesterol normalmente no nosso organismo. E o Viva Bem está na Contém o Grama, que vai preparar para você vários cursos de automaquiagem, desde o básico até técnicas avançadas, para você destacar o que há de melhor no seu visual, tá certo? E hoje, nesta edição, nós vamos mostrar para você como fazer aquela maquiagem para a noite. Bom, hoje nós vamos ensinar vocês a fazer um olho mais marcado, um olho da coleção Outono e Inverno, no qual você vai estar podendo abusar um pouco mais dos tons escuros. É uma maquiagem mais indicada para a noite mesmo. Vamos seguir o passo a passo. O primeiro passo é passar o creme fixo, fixador para a sombra, para que a sombra fique mais potencializada. Você passa na pálpebra móvel. Em seguida, você passa o tom de sombra mais claro que você quer usar. Vamos começar aplicando a sombra laranja na pálpebra móvel, na parte interna dos olhos, até a parte externa. Primeiro depositando para evitar que ela caia no resto do rosto. Em seguida, você pode estar espalhando a sombra, levando ela, subindo ela levemente para o côncavo. Espalhe ela bem em toda a pálpebra móvel. Aí você pode trazer ela até o fim
do canto externo dos olhos, nunca passando o limite da sobrancelha, do fio da sobrancelha, porque senão você vai ter um ar de que está com cansaço. Então, o interessante é que você deixe um olho mais levantado. Agora vamos passar para a segunda parte, que é a sombra mais escura do seu look. Sempre tirando o excesso no dorso da mão, para não borrar. Você marca o canto externo dos olhos e vem puxando a sombra para dentro, até no máximo no meio. Puxa bem essa sombra para dentro, vai espalhando ela e em seguida você esfuma o côncavo. E isso dá um ar de profundidade nos olhos, deixando também a maquiagem com um ar mais sofisticado. O côncavo é esse ossinho que separa a pálpebra móvel da pálpebra superior, que é a parte de cima da sobrancelha. Você tem um fundo. Quando você encaixa o pincel, você sente ele. Ou seja, ele leva o seu pincel certinho nele. Não precisa ter tanto medo, porque você consegue marcar ele com facilidade. Agora nós vamos iluminar a parte de cima da sobrancelha para que dê uma levantada nos olhos e deixe os olhos com um aspecto mais bonito. E caso você tenha alguma falha na sobrancelha, também disfarça ela. A gente vai usar um lápis iluminador, que é o Light Up. Você vai passar na parte de baixo, inferior da sobrancelha. Em seguida você pode estar espalhando com o dedo ou com o pincel de sombra mesmo. Só para ele dar uma levantada, bem de leve. Não precisa iluminar muito e vai deixar o nosso olho bem mais natural, sem limite de sombra. Como nós estamos fazendo uma maquiagem para a noite, nós vamos estar delineando a raiz dos cílios superiores. Nesse caso, nós vamos estar usando o lápis super preto, que eu super indico porque ele é de fácil aplicação e fica muito bonito. Você pode estar passando ele de fora para dentro, que fica mais fácil de aplicar, e não precisa estar apertando porque ele é bem macio. Caso você faça um tracinho que fique um pouco borradinho, você tem a opção de estar esfumando ele e passar a outra parte do lápis para esfumar e deixar mais natural o delineado também. Você pode também estar segurando, dando uma leve puxadinha nos olhos, porque assim você consegue passar em toda a extensão da pálpebra móvel o lápis ou o delineador, evitando que fique aqueles risquinhos onde não conseguiu passar. Agora nós vamos passar o mesmo lápis na parte de baixo dos olhos, na parte interna dos olhos. E em seguida está esfumando ele também. Você pode estar usando a sombra que você usou em cima para estar delineando a parte de baixo dos olhos, que também dá um efeito muito bonito. Deixa eu pegar aqui. Você pode estar usando a mais forte, a mais escura ou a mais clarinha, vai muito do seu gosto. E pode estar passando também na raiz dos cílios inferiores. Vamos passar a máscara para cílios. A máscara você pode passar quantas camadas você desejar até que os cílios adquiram a forma que você realmente quer. O único cuidado é para evitar que os cílios grudem um no outro e se borrar. Você pode também estar passando a máscara nos cílios inferiores. Muito cuidado para não borrar. Mas caso aconteça de você borrar, não limpe na mesma hora. Deixe ele lá. Após terminar a maquiagem, você pega uma hastezinha e passa que a máscara vai cair normalmente, sem borrar o resto da maquiagem. Você pode também estar corrigindo a sobrancelha. Aqui nós temos o Duo para a sobrancelha. Aqui ele faz uma correção e deixa a sobrancelha bem natural, bem bonita, porque a tendência é que quando nós deixamos os olhos mais escuros, a sobrancelha deu uma leve apagada. Então, é interessante que você vá e realce a sobrancelha da forma mais natural possível. E ele também corrige as pequenas falhas que você pode ter.
deixando a sobrancelha mais bonita também. Bom, espero que vocês tenham gostado de nossas dicas. Qualquer dúvida, vocês podem estar passando em uma de nossas lojas ou agendando o nosso curso de automaquiagem pelo telefone. Os cursos de automaquiagem acontecem tanto no Shopping da Ilha quanto no Tropical Shopping. É só você agendar o seu horário. Muito obrigada à equipe da Contém o Grama. Bom, gente, até que enfim ele chegou. É o nosso final de semana tão esperado para um descanso merecido, lazer com a família. Então, a todos um ótimo final de semana, mas a gente está de volta a partir de segunda-feira. Deus abençoe a todos e até lá!